Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhores convidados, Senhores deputados. Cumprem-se hoje 49 anos, desde que a 25 de abril de 1974, Portugal amanheceu. A idade dos países pode contar-se em anos, mas os países não têm necessariamente de envelhecer com o decurso do tempo. O Portugal de 14 de agosto de 1385, vencido o invasor em Aljubarrota, era muito mais novo que o Portugal da véspera. O Portugal de 1 de dezembro de 1640, recuperada a independência, era outra vez novo, muito mais novo que o Portugal das décadas precedentes. E em abril de 74, Portugal fez-se novo outra vez, tão radicalmente novo como tinha sido radicalmente velho o Portugal de Salazar. Em 25 de abril de 74, tínhamos na mão o poder infinito da criança do poema de Rui Belo. E tudo era possível. Era só querer. Senhor Presidente, isso significa que se hoje Portugal se apresenta mais anoitecido do que o que queríamos, mais triste do que o que merecíamos, mais estreito do que o que sonhávamos, é porque alguém não fez o suficiente. Se temos hoje quase 2 milhões de pobres, se os nossos jovens continuam a emigrar, se a natalidade minga, se o salário não estica, se o país se despovoa, se a justiça tarda, falha ou prescreve, se as casas não chegam, se o transporte se atrasa ou nem sequer aparece, se faltam professores na escola, se há mais de 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, se Portugal se encolhe, é porque houve alguém que não quis o suficiente ou quis algo diferente do que deveria ter querido. Senhor Presidente, conquistamos a liberdade a pulso. Primeiro, com o momento fundador do 25 de abril de 74. Depois, em 25 de abril de 1975, com a edificação do Estado de Direito. Depois, em 25 de novembro, com a reafirmação da liberdade. Depois ainda, em 25 de abril de 76, com o nascimento da democracia política. Tudo isso foi possível porque quisemos muito que o nosso país amanhecesse em 25 de abril de 74 e que depois não voltasse a anoitecer. Senhor Presidente, o 25 de abril não tem donos. Se tivesse, não se cumpriria a vontade inicial de devolver o país a todos os portugueses. Também por isso, iremos desfilar hoje na Avenida da Liberdade, mesmo contra a vontade dos que nos quiseram impedir de o fazer. E porque o 25 de abril é para todos, quero aqui expressar o desejo de liberdade para os povos que vivem sob opressão. Liberdade para a China, sujeita a um regime de partido único que suprime direitos essenciais e que ameaça com mão de ferro a sobrevivência da etnia uigur, e a liberdade de Taiwan. Liberdade para o Irão, onde uma teocracia impiedosa não hesita em prender, torturar e assassinar. Liberdade para o Afeganistão, onde a barbárie se abate sobre o povo, com especial crueldade para as meninas e para as mulheres. Liberdade para Cuba e para a Venezuela, onde a tirania condena a população à miséria e à opressão. Liberdade para a Rússia, subjugada pela mão ditatorial de Putin. Liberdade para a Moldávia, que vive permanentemente com a espada do expansionismo russo sob a cabeça. E liberdade, sim, liberdade para a Ucrânia, que sofre há 15 meses as atrocidades de uma guerra imposta pelo ímpeto imperialista de Moscovo. É por isso, Sr. Presidente, que o Presidente Lula da Silva não devia ter sido recebido para estar na Assembleia da República neste dia. A defesa da nossa liberdade não é compaginável com o branqueamento das tiranias do mundo. Quem, como Lula da Silva, Bolsonaro, Salvini, está em rota de colisão com a liberdade, não merece estar neste dia na Casa da Democracia. E porque a liberdade é para todos, este é também o dia para condenar todas as formas de discriminação,
dirigida aos portugueses onde quer que estejam, e todas as formas de discriminação e xenofobia dirigida aos estrangeiros que querem viver ou trabalhar em Portugal. É inaceitável o discurso dos que acusam os estrangeiros de roubar os nossos empregos, como é inaceitável o discurso de acusam os estrangeiros de roubarem as nossas casas. E é em nome da liberdade, que resistiremos contra todas as derivas que a querem ameaçar. A Iniciativa Liberal afirma a liberdade de expressão como valor inegociável contra todas as tentações de reescrever a história, contra o revisionismo das histórias contadas nos livros, contra todas as pulsões que atentam contra a arte e formas de expressão cultural, contra todas as espécies de controlos, censuras, cancelamentos que constituem concepções totalitárias da linguagem e do pensamento e contra as políticas identitárias que subjugam a liberdade individual. E porque a liberdade é para todos, continuaremos sozinhos, se for preciso, a defender direitos, liberdades e garantias. Foi assim na pandemia, quando dissemos não aos abusos do Estado e à intromissão desproporcionada do Estado nas liberdades individuais. E é assim com a nossa oposição ao arrendamento coercivo, dizendo não a todas as intenções de fazer tábua rasa do direito de propriedade. E é assim relativamente à revisão constitucional, se PS e PSD quiserem abrir a porta para confinamentos administrativos. Mas, Sr. Presidente, da mesma forma que dizemos não a todas as tentativas de cercear a liberdade, dizemos sim ao país. Os diagnósticos estão feitos sobre o longo ciclo da decadência socialista que condena os portugueses a empobrecer e a emigrar. Mas onde realmente se constrói a alternativa é na afirmação de soluções que opõem a confiança ao medo, a esperança ao conformismo, a exigência ao facilitismo, a excelência à mediocridade, a urgência da ação à negligência, o crescimento económico à estagnação, a sede do futuro ao atavismo, as oportunidades ao nepotismo e ao determinismo social. Senhor Presidente, em democracia há sempre alternativa e o vento da mudança já começou a soprar em Portugal. Senhor Presidente, é isso que hoje aqui também festejamos. Senhor Presidente, 25 de Abril sempre, liberdade sempre e alternativa sempre.